Olá, meu nome é Ana Maria Martins, eu estudo no Polo de Araçatuba, faço Teologia Católica pela Uninter e nos foi proposto que fizéssemos uma análise da transformação das cidades. Com isso eu vou usar Altamira, no estado do Pará, e comparar com a cidade que eu moro, que é Valparaíso. A princípio, Altamira, quando a gente ouve falar Altamira, sempre vem aquilo que a gente já sabe, a usina de Belo Monte, uma construção muito grande, um empreendimento muito alto, né? Mas que exigiu que houvesse um escoamento daquele povo que habitava à margem do rio Xingu, a iniciar pelos índios, os ribeirinhos, as famílias, e com isso foi remanejada 10.000 famílias. 10.000 famílias. Então, existe um cancelamento, entre aspas, da cultura indígena. Eu digo cancelamento porque é uma cultura hereditária que vinha acontecendo há muito tempo. É a história indígena. Sem contar das famílias, que não é fácil deixar a casa e tal. Mas, ou seja, já começou a ter um subdesenvolvimento para que houvesse a produção de energia, né? Então, essa cidade, há cerca de 10 anos, tinha mais ou menos 99.000 habitantes. Com a migração das pessoas que procuram trabalho na empresa, na usina de Belo Monte, em Altamira, isso aumentou cerca de 11% ali, entre 114 mil, é um número bem grande, não é uma cidade pequena, se comparada à minha ainda, bem diferente, mas é onde entra a necessidade que sempre houve, mas mais que nunca, por causa dessa migração, a necessidade de infraestrutura. É sobre o que eu quero falar, sobre a infraestrutura que as empresas não podem, mas deve cumprir com a sua obrigação nas regiões, nas cidades onde elas montam o seu meio econômico. Né? Então, a empresa de Altamira, infelizmente, é uma cidade de muitos habitantes, mas não conta com quase nenhuma infraestrutura, inclusive o saneamento básico é impossível de permanecer, porque o esgoto é jogado na rua, enfim, todas as coisas prejudiciais a uma cidade que deveria ser exemplo, principalmente pelo porte da usina. Agora, falando sobre Valparaíso, certamente que quando se abre uma empresa, aqui nós temos 3 usinas de cana, usina de cana-de-açúcar que produz álcool, né, só em Valparaíso. Então, certamente que aqui há emprego, sim, então há muita migração, porque onde há emprego, há pessoas procurando seus trabalhos. E isso fez com que Valparaíso também crescesse a média de 13% quase em 10 anos. Mas hoje nós temos 26.000 habitantes. Né? Então, é uma cidade pequena relacionada a Altamira, mas é uma cidade que vem crescendo devido a essa demanda de procura de emprego. Então, o que eu posso falar é que realmente, hoje, parando para olhar, a gente pode ver que serve de exemplo para outras cidades, porque a usina se preocupa em manter essa cidade própria para que eles possam trabalhar de cabeça erguida, porque há uma manifestação da usina com relação à construção, com a parceria com a prefeitura, com as entidades carentes. Existe aqui uma escola, são duas usinas, de grupos diferentes as usinas, temos 2 escolas profissionalizantes, onde insere jovens e adultos para cursar os trabalhos que elas mesmas oferecem. Então, é um potencial muito grande isso. Você saber que não está aqui só porque tem um trabalho hoje. Isso serve para nossos filhos, serve para amanhã. Isso é uma infraestrutura familiar, né? Um desenvolvimento urbano? Sim, porque eleva a qualidade de vida. Saber que tem um futuro. Agora, a respeito do transporte da usina, que eu acho muito interessante, essa usina ela perpassava por dentro da cidade, né, para levar essa cana até a usina para moagem. Então, há uma rodovia para desvio, para que não haja acidente aqui dentro. Isso é uma preocupação muito grande. A gente sabe que para construir essa rodovia, essas vias de acesso à usina, não é barato, mas as usinas se preocuparam em fazer isso sempre, para manter principalmente a cidade limpa, para não ter perigo com fiação. Então, é uma infraestrutura que eles estão fazendo para eles? Sim, só que evita muito desgaste, principalmente
para a urbanização. Né? Existe um empreendimento, existe uma efetivação desse manter a cidade em ordem, ajudar e não somente resgatar esse valor econômico que ela pode fazer, porque infelizmente quando se tem muitos migrantes, né, tem uma diversidade de cultura, diversidade religiosa, de costumes, né? Então, se você mantém a ordem, mantém um exemplo, provavelmente isso vem acarretar em coisas melhores, porque a empresa que pensar em entrar nessa cidade, né, manter suas empresas funcionando aqui, vai ter que servir de exemplo também. E isso é muito bom, principalmente a sinalização, o escoamento de caminhão, porque os outros caminhões também usam essa via, não somente o caminhão da usina, sabe? Então, é isso que é manter a estrutura, a infraestrutura urbana, porque o ser humano, ele procura um emprego, né? Como aconteceu em Belo Monte, procura um emprego esperando melhoria. Só que quando essa melhoria não vem da parte das empresas grandes, existe infelizmente o silêncio. Porque na questão de Altamira, o poder público devia sim cobrar, se não por vontade, pela força de lei, porque são pessoas que estão sem infraestrutura, sem qualidade de vida. Isso acarreta muitos outros problemas, principalmente o índice de violência é muito alto lá, talvez o mais alto, e isso, pela quantidade de morador, não é tão exorbitante, não devia ter um índice mais alto. Então, a educação, né, proporcionar educação, um bom atendimento, abrir as porteiras, ir além das porteiras do seu empreendimento, isso realmente acontece aqui em Valparaíso. E é bom falar disso porque nós devemos ter orgulho de fazer o que é certo, e nessa hora de análise eu vejo que a empresa de Valparaíso realmente está buscando isso. Obrigada.